Não, como eu acabei de cantar esse hino, dessa vida não se leva nada. Meus amados, são tanta ganância e trabalhar para manter a sua mesa, os seus negócios, a comida, a roupa, um remédio. Nós precisamos trabalhar, mas o problema é que muitas pessoas não precisam disso, tem para jogar fora, e muitas das vezes precisa até mesmo estar passando necessidade. E o hino fala, o hino bate, que dessa vida não se leva nada, mas não leva mesmo. É somente o caixão e somente a roupa. Assim mesmo você nem tem direito de escolher. Não, você não escolhe. Você já está morto. Você vai escolher o quê? É a funeral que põe lá o que ela quiser e arranja e tudo bem. Então dessa vida, meus amados, que nós temos que acolher é viver bem na presença de Deus, é comer bem, tratar todo mundo bem. Mas se você tem com abundância, para que a ganância? Para que a ganância? Tudo fica por aí. Se você tem filho, filha, ou ele vai também herdar, mas também chega o fim. Tudo tem o fim. Você sabe? Vou te dizer, o que não tem o fim é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a vida eterna com Cristo Jesus ali no céu. Aí não tem fim. Para quando nós entregamos a vida na mão de Deus, nós sabemos que lá é nova vida, é vida nova, não tem fim, é eternidade. Tudo bem, aí sim, mas aqui na terra tudo tem um terminar, tudo tem um terminar. Então precisamos é disso aí, viver bem com todo mundo, a paz com todo. E a Bíblia diz, né, o hino fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é mandamento que Deus colocou, meu querido. Isso é mandamento que Jesus, ele colocou. Sem o amor não tem jeito, porque esse amor não é meu e nem é seu. Nós temos amor, é claro, mas quem colocou foi ele. Está na Bíblia. Amar a todos como a ti mesmo. Então nós temos que ter esse amor uns aos outros, mas de menos muitas ganâncias que você tem para jogar fora, o banco cheio e outros passando necessidade, aí não, porque qualquer hora você pode ir ou crente ou não crente, porque nesse mundo nosso tanto tem evangélico como tem pessoas religiosas, de qualquer essas religião, entendeu? Deu a hora de ir, já está marcada, não tem querer, é marcada por ele, né? Então, como eu tenho passado por aí algumas pregações daqueles homens, né, que tanta incredulidade, que Deus chegou perto dele, glória a Deus, é a voz de Deus, que chegou e disse, amanhã você vai viajar. Então o homem ficou nervoso, muito rico, muito bem de vida, muito bem respeitado, bem estruturados. Mas não é estruturado na palavra de Deus, não é estruturado nos seus negócios, naquilo que fazia, seus projetos. E ele ficou nervoso, né? Eu não tenho viagem com ninguém amanhã, não tratei viagem com ninguém, não vou viajar. Mas Deus disse, e a sua alma, que será da sua alma, hein? Que será da sua alma? Porque o homem, homens e mulheres, todos seres humanos, que diz seres humanos, ele tem essa vida boa aqui na terra, principalmente você que tem muita coisa, mas um dia será o dia de viajar. Viajar para onde? Para Belo Horizonte, São Paulo, Estados Unidos, para a França, para a Itália, para
para a Austrália. Não, é uma viagem que nunca mais, ele partiu desse mundo, nunca mais voltará aqui. Não, eu vejo muitas pequenices, muitas coisas, aleluia, falando a respeito, pessoa que morre, que volta aí, quer fazer isso. Não, mentira. Mentira de Satanás. Mentira do diabo. Quem morre vai para o céu, não volta aqui, nem tampouco para outro lugar, não volta aqui. Não. Acabou, acabou. Quem vai para baixo espera a volta do Senhor. Quem está dormindo com o pão na terra espera também a volta do Senhor. Não tem nada disso. Mas a viagem é lícito que tem, porque Deus não deixou ninguém aqui para ficar por semente, porque Ele passou pela morte. Terceiro dia Ele ressuscitou, mas deixou direito, como fala ao livro de Hebreu. Todo homens e mulheres, ele tem que morrer, ele tem que passar pela morte. Se é servo, não morre, passa de uma vida para outra, da morte para a vida. E não adianta querer falar que não morre. Eu tinha um amigo aqui, Águia Branca, e tem até filho dele aqui também, tudo casado, filha casada. Um amigo, de vez em quando chegava lá na casa dele, eu morava longe da igreja aqui, 12 quilômetros, tinha dia que vinha a pé, tinha dia que vinha de carona no ônibus escolar. O ônibus escolar, que era uma pessoa maravilhosa, que já vinha parando para nós, é o Maruebe. Esse Maruebe era muito bom, porque eu morava na Mariquinha, quando era ele que estava na direção, ele já vinha parando. E tinha um outro também que não tinha ônibus não, é o saudoso Silva Maio. Tinha uma propriedade para cima de casa lá, um homem muito trabalhador. E ele era bem de vida e ele ia para lá trabalhar. E deu que aqui no poço, onde é o poço hoje do Capasso, né? Ele estava ali, tinha ali acho que um bar grande, tinha tudo ali. E ele estava ali com seu carro. E quando ele foi sair, vinha duas carretas e ele pressionou que era uma só, não sabe? Quando a outra passou, ele entrou, a outra veio, bateu nele, matou ele na hora. E o companheiro ainda quase foi, mas escapou. Mas era uma pessoa boa também para nos ajudar a gente vir para a igreja. Eu tinha uma bicicleta velha, nem freio não tinha, é 12 quilômetros. Agora eu moro aqui no Córrego do Macuco, né? Graças a Deus, tem 15 anos que eu moro aqui. Então, amados, tudo isso tem em cima da terra. E então esse irmão, não vou citar o nome dele, que Deus já levou, né? Não era crente não. Era um velho dançador, não era crente. Era católico. Mas vinha na igreja, fazia volta com a igreja, né? Nossa aqui. E ele tinha um medo de morrer desgramado. Se falasse em morte com ele, nossa, ele cortava na hora e tinha um medo mesmo de morrer. Mas, infelizmente, chegou o dia, chegou a hora, já faz mais ou menos uns 8 a 10 anos, uns 10 anos mais ou menos que já se foi, enterrou aqui mesmo em Águia Branca. Então, querido, nós estamos aí após dia a dia de passagem. É de passagem que estamos aqui. Aí que eu já disse, repito, você tendo para comer, para beber, para você sair passear com o seu carro. É muito bom, é beleza pura, mas juntar traça aonde o ladrão rouba, aí o dinheiro que a traça corrói, e temos que ajuntar o tesouro lá no céu. Ah, mas como é que juntar tesouro no céu? É você juntar tesouro no céu. É só aceitar ele como Salvador e trabalhar. Seu galadão está lá, sua coroa está lá, a coroa nossa está lá. É isso. Não é juntar dinheiro para ficar por aí, para estragar, né? Para estragar. Se às vezes a pessoa não tem nenhum filho, não tem ninguém, morre que ele fica para lá. Então a morte é necessária que ela venha. É necessária. Ninguém passa sem a morte. Ninguém. Eu ainda me lembro que eu tinha um tio. E esse tio,
futuramente, quando ele mudou para a propriedade do Paulo Sarava, lá morava um primo meu, filho dele, e para ir para lá passava um cemitério, que eu morava na Laranja da Terra, lá na propriedade do Pavão, que Deus já levou também, foi um patrão muito bom, falo na vida dele, era um patrão muito bom, não deixava passar falta de nada. Nem negócio de quilo, 1 quilinho, 5 quilos, não, a compra dele era tudo de saco, aquele tempo era saco, saco de arroz, saco de feijão, tudo. Mas ele já faleceu. Então a gente, quando ia passear na casa do meu tio, lá a gente passava pertinho desse cemitério. E meu tio, meu tio não gostava nem de passar lá. Quando ele passava, ele passava olhando para o outro lado. Ele passava olhando para o outro lado. Na verdade, ninguém sente saudade da morte. Não é verdade? Ninguém sente saudade da morte. Quanto mais ele vive, ele quer viver. Mas é uma passagem bíblica que nós somos obrigatórios a falar que o próprio Cristo passou pela morte. Mesmo que ele ficou 3 dias debaixo no túmulo, no terceiro dia ele ressuscitou, mas ele passou pela morte. E agora ele deixa que homem nenhum e mulher, todos eles estão ordenados a morrer um dia. Todos eles. Então ele deixou isso aí, para que o homem saiba que tem a morte. A morte chega. Pessoas que a gente... Eu ainda estava olhando aqui na internet, 3 homens que faz conteúdo, e tem um mais velho que fez conteúdo ontem, quando foi o dia da manhã e já se foi, que a Bíblia disse, né meus amados? Terra, Brasil, toda a terra, que o dia da manhã não pertence. Já foi embora. Foi embora. Então, todos os seres humanos têm o dia da partida. Não partir enforcando, assocando debaixo de uma carreta, até mesmo um tiro no ouvido. Não, isso aí não, porque essas pessoas que fazem isso, ele não tem parte no reino do céu. Não tem parte do céu não, porque a Bíblia diz que homicida não tem parte no reino do céu. Mas esperar a hora de Deus. Porque aqui, muitos têm acontecido isso. É um absurdo. É incrível. Um vizinho meu aqui, bem de situação, muita terra, muito gado, bem de vida, se enforca. Daí a pouco um menino novo, só um menininho aqui também, pertinho, vizinho aqui perto também, se enforca. Aqui tem um aqui que era até da Assembleia de Deus, também se pendurou no prédio, se enforcou. O que é isso, pregador? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A função dele é essa. E ele fica bramando como um leão, procurando quem ele pode atragar. E ele faz tudo isso aí. Agora, o certo é nós viver na presença de Deus, vivendo com Ele, trabalhando na obra, trabalhando no material, trabalhando no espiritual. Que quando chega a hora, você vai direto para o paraíso, esperar a volta do Senhor. E se o arrebatamento vir também, estamos vivos, também estamos indo encontrar com Jesus nas nuvens, aí sim, né, que ele deixou, não é verdade? Então, meus, sabemos, e todos sabem, o mundo inteiro, a terra inteira sabe, que dessa vida não se leva nada. Tive um homem aí fora do Brasil, que o seu apartamento foi tudo de ouro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro que não acaba mais lá fora. É numa cidade lá, não sei se é nos Estados Unidos, ou se é na Austrália, é para lá. Mas eu acredito que é nos Estados Unidos. Dinheiro que não acaba mais. O seu edifício de ouro. Quando ele terminou esse edifício, terminou esse apartamento, no outro dia ele foi embora. Tá vendo? Então por isso que a Bíblia fala bem. Claro, não ajuntar tesouro na terra, aonde a traça corrói
e o ladrão rouba, mas junta tesouro no céu. É proibido viver bem? Não, de jeito nenhum. É proibido ter as coisas materiais com abundância? Não, de forma alguma. Viver na presença de Deus, ter os seus bens é muito bom. Não ser aquele crente que, meus amados, está tendo tanta dificuldade para servir a Deus em certos ministérios, que quer saber de se embolsar, pisar nos mais pequenos. Tudo isso está tendo, meus amados. E não é só ricão, não. Não é só ricão, não. Tem pobre aí evangélico. Agora eu estou falando do evangélico, do crente. É do crente. Ele vai pelejando, trabalhando para comer. Como daqui, como dali. Um dia como uma carne, outro dia não. Depois ele começa a subir. Porque tem não é bíblico, não. Não é bíblico, é provérbio do mundo, que Deus não dá asa à cobra. E ele começa a subir. Quando ele começa a comprar uma motinha, quando ele compra uma motinha, já demuda, já começa a inchar. Já começa a inchar. Um pouco mais compra um carro bom, aí já fica todo inchado, já não quer nem dar a paz do Senhor, já sabendo que dessa forma, com orgulho dessa forma, sabendo que não tem casa lá no céu, não. Lá no céu tem casa para todo mundo. Sabendo que não tem, Deus não aprova. Orgulhoso, soberbo no céu, não aprova. Então, tudo isso tem. Às vezes é aquele crente que bem tá longe lá. Oi, irmão, Pai do Senhor, meu irmão. De longe. Quando ele começa a se aprumar, começa a se inchar. Começa a se inchar. Já começa a não querer dar paz do Senhor. Está tudo registrado no livro lá da vida. Eu tinha uma pessoa aqui, que nos iniciais esteve aqui em casa, veio aqui para colar pneu de moto, e aquela alegria toda e tal. Mas, infelizmente, nem imóvel direito tinha não. Mas teve uma arrancada que ele ficou mais melhor a situação, tinha moto, tinha carro, e por resto ele não estava sendo grandão, Deus já levou, que Deus levou. Que ele via a gente, só se não tivesse jeito mesmo de estampar com a gente, aí não tem como, né? Mas quando ele via a gente, às vezes ele virava. Uma vez eu cheguei, ele estava em frente ao armazém, quando ele me viu, ele puxou o bonezinho para baixo. Que tem crente que é isso assim, é o crente tigela, né? É o crente Ramundo. Aí eu bati de frente, falei, Pai do Senhor, meu irmão. Falou, Pai do Senhor, irmão. Tudo bem, de outra vez, estava no meio dos vereadores ali também, aquele irmão também me viu, aí virou a bunda para o lado que eu lá ia passando e ficou do lado virou para os lados dos vereadores. Então, para que isso, gente? Jesus diz, cumprimentar com a paz do Senhor, amar uns aos outros como eu amei primeiro. Então, para que isso? A pessoa pode ser crente na pessoa bendita do Senhor, mas aonde ele viu um irmão, a paz do Senhor é deles, dois ali, que todos os dois estão caminhando para ir para o céu, não é para ir para o inferno, não. Eu vejo isso, mas não me guardo no coração, não. Porque eu sou crente é em Jesus, porque eu aceitei foi Jesus, porque eu confio é em Jesus. Dentro do mercado aqui também tinha um que estava lá, papapá, e é perbitos. Está lá, papapá, encostado em mim. E se fazendo que não via. Mas eu passei, Pai do Senhor, irmão. Aí ele, Pai do Senhor, meu irmão. Tudo isso tem. Outro, eu estava comprando e ele também estava comprando. Eles estavam em torno de 3. Ele é encostado em mim, ele nem olhava, nem olhava. Mas eu não liguei para isso, nem estou aí para isso. Eu estou aí para aquele que me chamou de verdade, que é Jesus. É aquele que eu larguei o mundo, abandonei o mundo e aceitei ele como Salvador. É isso aí.
Quem vai me dar salvação é Ele. Essa pessoa depois ainda veio e passou por mim, porque eu saí primeiro, tá na minha moto, saí primeiro, passou, foi embora. Respondi, buzinei também, e pronto, tudo isso a gente tá vendo aí. Que vai passar numa perneira. Vai passar numa perneira. Quem fez a vontade de Deus, quem fez tudo, vai subir e vai passar na perneira. Então é preciso que todos os evangélicos tomem cuidado. Tirar isso aí, tem alguma coisa de racismo, né? Aqui eu não vejo não, mas lá para fora tem. Tudo isso tem. Mas o servo de Deus, ele é separado. Ele é diferente de tudo aquilo que pertence ao mundo, que atrapalha a nossa vida espiritual, atrapalha a nossa crente, atrapalha a nossa entrada no céu. Tudo isso tem que ser abandonado para que mudar de vida. Porque o Senhor falou que aquele que aceita Ele como Salvador, como o salmista diz, é novo homem, nova mulher na presença de Deus. E como vai ser nova mulher e novo homem fazendo tudo isso que eu falei agora? Não, o crente tem que ser alegre. Você não pode ter tristeza. Às vezes vem alguma coisa, algum deserto, alguma coisa que nos entristece. Mas o importante é estar firme na batalha com Deus. Porque você sabe que com Ele você não perde batalha, você não perde luta, nada disso você perde porque Ele está passando junto conosco. Dando vida com abundância, livrando de tudo e com tudo. Porque, meus amados, se o crente até agora ele é servo de Deus, ele tem que procurar ser mais, buscar mais, chegar mais a Deus, orar mais, porque o mundo está de cabeça para baixo, que nós estamos vendo aí. Cada coisa de arrepiar cabelo que a gente não gosta nem de ver. As mortes que tem andado aí. Criança, 9 anos, 14 anos, nós estamos vendo aí matando. Como mataram um menino aí agora, fora aí, que engravidou uma menina com 14 anos, ele com 15. Em vez de despegar, deixar com a mãe até completar a idade, não, deram 120 tiros no menino. Então você está vendo coisa de arrepiar. Que jeito ficou essa mãe, que jeito ficou o pai com isso aí. Então é aquele que Deus chamou, pegou no arado, não pode voltar para trás. É seguir a vida com Cristo até o final, até quando Ele chamar. Você está na presença dEle para passar da morte pela vida. Então é isso, meus amados. Vamos se fazer de crente. Não vamos andar estando por aparência com a Bíblia debaixo do braço e fazendo a vontade do mundo, não. Vamos ser crentes de verdade, amar o nosso próximo de verdade. Aonde vê eles, vamos enxergar ele com a paz do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Então o hino aí foi cantado. Dessa vida não se leva nada. E não leva mesmo. Só o caixão e a roupa que se veste. Fiquem com Deus. E prepara todos, porque Jesus está às portas, vem buscar a igreja, nos que está acontecendo, nesses sinais que está vendo a natureza, nos terremotos, maremoto, guerra, remor de guerra, tudo isso, Ele está já às portas para buscar a igreja, e nós temos que ser o que, pregador? Mais do que vencedor. Fiquem com Deus. Um abraço do Diácono Júlio.